Hallelujah. Amém. Thank you all for coming. Agradecer a todos por virem hoje, For being with us here. estarem conosco aqui hoje. I thank also those who are watching us online. Também quero agradecer àqueles que nos assistem online. I thank also God for bringing my wife safely. Também quero agradecer a Deus por trazer a minha esposa em segurança. Amen. Amen. She was not here for almost 2 weeks, Ela não estava aqui presente por cerca de 2 semanas. and she's here. E ela está aqui hoje. We praise God for that. E eu agradeço a Deus por isso. Amen. Amém. Dois. Hallelujah. Amém. So we are still in the book of Hebrews. Romans. Ainda estamos no livro de Romanos. I like Hebrews. Eu gosto do livro de Hebreus. Let's go to chapter 12. Vamos para o capítulo 12 do livro de Romanos. We'll be doing verse 1 to verse 8. Estaremos a ver versículos 1 até versículo 8. Amen. Amém. Alright. So if you are there, Alright, so somebody to open the book of Romans, chapter 12. Alguém para abrir livro de Romanos, capítulo 12. I'll be looking at verse 1 to verse 8. Estaremos a ler de versículos 1 até versículo 8. Yes, my brother, I can do the reading. Sim, meu irmão pode fazer a leitura. Romanos 12, versículo 1. A palavra do Senhor diz: ofereçam suas vidas a Cristo. 1. Irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia. Por isso, peço-lhes que ofereçam a Ele as suas vidas em sacrifício. Isto é, um sacrifício vivo, puro e que lhe seja agradável. Esta é a maneira espiritual de vocês adorarem. 2. Não sejam mais maldados por este mundo, mas pela nossa maneira de vocês pensarem. Vivam uma vida diferente. Então vão descobrir a vontade de Deus. Isto é o que é bom, agradável a Ele e perfeito. 3. Pelo encargo que Deus na sua bondade me deu, digo a cada um que está entre vocês: não pense de si mesmo, achando que é melhor que os demais. Ao contrário, pense de maneira modesta, de acordo com a medida de fé que Deus repartiu a cada um. 4. Todos nós temos um corpo que tem muita parte e cada parte tem a função diferente. 5. Da mesma maneira, nós, embora sejamos muitos, somos todos um corpo em Cristo. Somos todos parte deste corpo e cada parte pertence a todas as outras partes. 6. Deu a cada um de nós diferentes dons espirituais. Se alguém tem um dom de profetizar, então que use esse dom com a fé e que tem. 7. Se alguém tem um dom de servir, que sirva. Se alguém tem um dom de ensinar, que ensine. 8. Se alguém tem o dom de encorajar os outros, que os encoraje.
Se alguém tem alguma coisa para contribuir para com os outros, que faça generosamente. Se alguém tem o dom de presidir, que faça com dedicação. Se alguém tem o dom de praticar misericórdia para com os outros, que pratique com alegria. Hallelujah. Amém. Thank you so much for the reading of God's word. Muito obrigado pela leitura da palavra de Deus. Okay, so to hear the word of God Ouvir a palavra de Deus is very important. é muito importante. But to obey what the word says, Mas obedecer o que a palavra diz, that is what is more important. isto é que é mais importante. Amen. Because we can hear, Porque nós podemos ouvir, but if we don't put into practice mas se não colocarmos em prática what we hear, o que nós ouvimos, then that's a problem. aí há um problema. So when you look at the theology of Paul, Quando olhamos para a teologia do apóstolo Paulo, he likes first teaching, ele gosta primeiro de ensinar and then he brings the practical side of how you can live that in the practical life. e depois ele traz a parte prática de como você pode viver na parte prática aquilo que você ouviu na sua vida. Amen. Amen. If you look at chapter 1, chapter 11 of Romans, Então, se nós olharmos para o livro de Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, Paul was just teaching. o apóstolo Paulo estava apenas a ensinar. Amen. He was not focusing on like how you live your life with your neighbor, with your family. Ele não estava focalizado em dizer como é que você tem que viver a sua vida com sua família, com seu vizinho. He was just explaining theology. Ele estava a explicar a teologia. He was trying to prove Ele estava a tentar provar that both the Jew and the Gentile are sinners. de que os judeus e os gentios todos são pecadores diante de Deus. And then he taught more about the sovereignty of God. E ensinou mais também sobre a soberania de Deus. Now last week Na semana passada, we saw the story of salvation, nós vimos a história da salvação, the wisdom of God. a sabedoria de Deus. It began with the Jews, Começou com os judeus, gave them the word, deu a eles a palavra, and the Gentiles were there alone, e os gentios estavam ali sozinhos, without the word of God, sem a palavra de Deus, walking in idol worship. andando na idolatria. But time came Chegou um momento when the Jews themselves, em que os próprios they judeus were stubborn against God. ficaram rebeldes diante de Deus ou contra Deus, God went to the Gentiles. e Deus foi então para os He gentios. showed mercy to the Gentiles. Mostrou misericórdia para com os gentios. But the Jews' hearts were hardened. Os corações dos judeus foram endurecidos. Now they can't believe in Jesus. Eles já não podiam mais crer em Jesus. Only the remnant. Somente os remanescentes dos judeus. But Paul said, Mas Paulo ele in disse, the end, no fim, God will also show mercy to the Jews. Deus também vai mostrar misericórdia para com os judeus. Them also they are going to believe. Eles também vão crer. Amen. So in everything we have studied about God, Em tudo que nós estudamos sobre Deus, even the story of Esau and Jacob, mesmo a história de Esaú e Jacó, where God hated Esau and he loved Jacob. onde Deus odiou Esaú e amou Jacó, People can ask many questions. pessoas podem fazer muitas perguntas. Amen. Some people they want to ask lots of questions about how God does things. Algumas pessoas querem fazer muitas perguntas sobre como Deus ele faz as coisas. You see, when you think about God Olha, quando você pensa sobre Deus and how He does things, e a forma como ele faz as coisas, especially in our salvation, especialmente no que concerne a nossa you salvação, need to bring a good response. você tem que trazer uma boa resposta. Amen. Amém. That's why Paul, when he begins chapter 12, Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele começa o capítulo he 12, says, therefore, ele diz, portanto, Amen. After you understand depois que você who entendeu God is, quem Deus é, who cut off the natural branches que cortou os ramos naturais and he put the wild branches in the vine, e levou outros ramos para enxertar na árvore, when you think about this God, quando você pensar sobre esse who did Deus not spare the Jews que não poupou os judeus and he decided to bring in the Gentiles, e decidiu trazer os gentios,
What are you going to do? O que é que você vai fazer? How are you going to live your life? Como é que você vai viver a sua vida? Paul says two things. Paulo, ele diz duas coisas These 8 verses. nesses 8 versículos. First thing A primeira coisa is worship. é adoração. Amen. Amém. When you think about this God Quando você pensa sobre esse Deus and how He did with the Jews, e a forma como ele agiu com os judeus, you need to worship Him in sincerity. você tem que adorar a ele na sinceridade. Paul one time said Uma vez o apóstolo Paulo ele disse, in chapter 11, no capítulo 11, if God did not spare His own children, the people He calls His own children, the Jews, se Deus ele não poupou os seus próprios filhos, os judeus, how should you live your life? como é que você tem que viver a sua vida? The people He walked with, As pessoas que andaram com ele, imagine even Moses. imagina, até Moisés He walked with God, andou com Deus, but when he didn't follow the way God wanted, mas quando não seguiu a instrução de Deus, God said, you are not entering Canaan. Deus disse para Moisés, você não vai entrar em Canaã, na terra prometida. But Moses was talking to God face to face. Mas Moisés era aquele que falava com Deus cara a cara. He was a good friend of God. Era um grande amigo de But Deus. God said, you are not entering. Mas Deus falou para Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Amen? Amen. So being in church Então estar dentro da igreja does not mean that you can do with God whatever you want. não significa que você pode fazer com Deus aquilo que você quiser. Amen? You can decide Você pode if decidir I want to worship Him se eu quero adorar a Ele or I don't want to worship Him. ou eu não quero adorar a I want to Ele. read the Bible. Se eu quero ler a I don't Bíblia want to read the ou se Bible. não quero ler a I can Bíblia. do what I want. Posso fazer o que eu I can quiser. go to church today. Posso ir à igreja hoje? Next week I'm not going. Próxima semana eu não vou para a igreja. No. Paulo disse não, não, não. Amen? You have learned enough about this God Você já aprendeu o suficiente sobre esse Deus that He doesn't joke. de que ele não brinca. Amen? Because He didn't spare His own children. Porque ele não poupou os seus próprios filhos. That's why Paul says, Por isso o apóstolo Paulo ele diz, therefore, portanto, I'm urging you, brother, eu rogo-vos, in irmãos, view of God's mercy, pela compaixão, pela misericórdia de Deus, let's worship God in sincerity. vamos adorar a Deus com sinceridade. Amen? Amém. Now, you see the Jews how they used to worship God. Então vocês veem como é que os judeus adoravam a Deus. Okay, I've sinned. Sim, eu I pequei, take an animal. levo um I animal, go sacrifice it. vou sacrificar. Okay? But me myself, Mas eu I mesmo continue to walk in sin. vou continuar a andar no pecado. It's like I come to church. É assim, eu vir à igreja, I've done what God wanted. já fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. God wanted me to come to church. Deus queria que eu fosse à igreja. I've gone to church. Fui à igreja. What's the problem of God? Qual é o problema de Deus? Okay, I've given tithe. Ok, já dei dízimo. I've given offering. Já dei a oferta. What more does God want? O que é que Deus quer mais de mim? Paul says, Paulo diz, we are going to worship God nós vamos adorar a Deus sincerely. com sinceridade. Not only offering him an animal Não somente oferecer a Ele um animal and say I'm e forgiven. dizer que eu já estou perdoado. This time Neste is tempo, to offer your own body. é para você entregar para Deus o seu próprio corpo. God doesn't want animal. Deus já não quer mais sacrifício de He animais. wants you yourself. Ele quer você mesmo. Bring yourself to God. Trazer você mesmo diante de It's not Deus. your money you want. Não é o seu dinheiro que Ele quer, Amen. Amém. But He wants you yourself mas Ele quer você as a mesmo. living sacrifice. Como um sacrifício vivo. In 1 Corinthians chapter 6, No 1 de Coríntios capítulo 6, Paul says like this. Paulo ele disse assim, Don't take your body não leve o seu corpo in worship. em adoração. Don't take your body Não leve o seu corpo and unite it with a e prostitute. une o seu corpo com prostituta. Amen. Because this body Porque este corpo is for the Holy Spirit. é para o Espírito I'm Santo. not going to take the body of Holy Spirit Eu não vou levar o corpo do Espírito Santo and go and join it with a prostitute. e ir me juntar com uma prostituta. Amen. Amém. So the worship now we are going to do with God. A adoração que nós agora vamos fazer So com we are Deus taking our own body. é aquela em que mesmo os nossos corpos They are supposed to be given as a sacrifice to têm God. que ser entregues para Deus como um sacrifício vivo. Hallelujah. Amém.
when they get that animal, Quando eles levavam aqueles they animais, used to put it there colocavam on ali the altar no altar and they burn it. e queimavam aqueles animais. Amen? Amém. And it will be no more. E não havia mais animal. So, Paul is saying, Paulo está this dizendo, time, neste God tempo, doesn't want you to bring Deus animal. não quer que você traga animais. You bring your animal Você traz to o God, seu animal para Deus and you take your body in the temple of e idols. você leva o seu próprio corpo para o templo dos ídolos. Now, Não. this time God says, Neste tempo, my spirit is in you. Deus ele diz que o meu espírito ele está dentro de So your ti. body, Então o seu corpo bring it before God. traz diante de Deus. His hands, Essas God mãos, will use them to Deus do vai usar para fazer o trabalho dele. His legs, Essas pernas, God will use them. Deus vai usar para evangelizar. Amém seja. Amen? Amém. Because the God we are dealing with Porque o Deus que nós estamos a lidar is com a God who ele did not spare the Jews. é um Deus que não poupou os judeus. So, the sincere worship, Então a adoração sincera it involves the surrendering your own body. envolve você entregar, render o seu próprio corpo. Many people, Muitas pessoas this body, levam este corpo, instead of being used by God, ao invés de ser usado por they Deus, go surrender it to the devil. levam este corpo e vão entregar para o diabo. They drink, they Bebem, smoke, fumam, do prostitution. fazem a prostituição. And that's what Paul is saying. É o que o Paulo está If dizendo. you want to worship this God, Se você quer adorar esse Deus, it's better. é melhor Take your body, levar o seu corpo, bring it here trazer aqui as a living sacrifice, como sacrifício vivo and let God use e you. deixa com que Deus use. Like Paul did. Como Paulo ele fez. They stoned him, Apedrejaram a ele, they killed him. mataram a ele quando chegou o tempo. But his body, he surrendered it. Mas o corpo dele ele entregou. He didn't even want to marry. Não quis até nem casar-se. Amen? Amen. Because, for example, when we marry, Por exemplo, quando nós nos casamos, it's our spirit which marries. é o nosso espírito que casa? No. Não. We feel, because we have this body. Nós sentimos porque temos este corpo. Even those who go in prostitution, Mesmo aqueles que vão à they prostituição use the body. usam o corpo para a prostituição. Those who marry, Aqueles que casam use the body. usam o corpo. Amen? Now, Paul, he Paulo, surrendered all his body. ele entregou todo o seu corpo Be used by God. para ser usado por Deus. God took him in places Deus levou a ele para where lugares they beat him onde bateram aquele corpo, apedrejaram a ele, until he died. até que chegou o momento dele morrer. Only for God. Mas somente para Deus. Whilst other people, Enquanto outras they pessoas take the same body levam o mesmo and corpo surrender to the e devil entregam para o to diabo abuse it. para abusar este corpo. So Paul says, Paulo ele diz, this time, neste tempo, if you have really learned well about this God, se você já aprendeu mesmo sobre esse the Deus, best way to worship Him a now, melhor maneira de agora você adorar a Ele, first of all, primeiro, bring your body, traga o seu corpo, surrender it to God. entrega para Deus. Let God use this body Que Deus use este corpo for His glory. para a glória dele. Hallelujah. Amém. And the other thing is your mind. E a outra coisa que ele menciona é a sua mente. God wants to use your mind. Deus ele quer usar a sua mente. Because devil also wants to use your mind. Porque o diabo também quer usar a sua mente. Others, they can sit Outros podem sentar only thinking evil things. somente pensar em coisas más. Only thinking about next evil thing they are going to do. O que ficam a pensar, qual é a próxima coisa má que eu vou fazer? Only thinking about how to enjoy life in this world. O que pensam é como é que eu vou desfrutar da vida neste mundo. God is not using your mind. Deus não está a usar a sua mente. So Paul says, Paulo ele diz, in our worship with na God, nossa adoração a let Deus, us allow our mind to be renewed through the power of vamos the word of God. permitir com que as nossas mentes sejam renovadas através do poder Where you da palavra. see it, Onde você senta, you're thinking about praying for a brother. você está a pensar como orar para um You're irmão. thinking about reading the Bible. Você fica a pensar como ler a Bíblia. You are thinking about how to grow in Jesus. Você fica a pensar como é que eu posso crescer em You're Jesus. thinking about how to evangelize. Você fica a pensar como é que eu vou evangelizar.
Amen. Amen. So you don't only surrender your body, Você não somente entrega o seu corpo, but your mind mas a sua is the mente key thing in the relationship. é uma peça-chave no seu relacionamento no reino de Deus. Because many people, Porque muitas they pessoas, expose their mind eles expõem a mente to the deles devil. para o diabo. And where they sit, E onde sentam, Holy Spirit analyzes the mind. se o Espírito Santo analisar a mente There deles, are no good thoughts. não há pensamentos bons lá. And Paul says, E Paulo ele this diz, is not good worship. isto não é adoração, não é boa adoração. Hallelujah. Amen. Work with your mind. Trabalhe com a sua You mente. need to pray. Você precisa Because orar. if your mind is not transformed, Porque se a sua mente não está what transformada, is in your mind, o que está na sua what is mente expressed in the é o que vai ser expressado ou manifestado no físico. And God wants to work with your mind. E Deus ele quer trabalhar com a sua mente. Amen. He wants to use your mind. Ele quer usar a sua mente. But your mind needs to be renewed. Mas a sua mente tem que ser renovada. That worldliness needs to go out. Aquela mundanice tem que sair da sua mente. Because the word of God, Porque a palavra de Deus não vai ter lugar. we can preach, Podemos pregar, but you never find yourself sitting mas você não vai chegar ao momento de sentar and meditate on the word of God. e meditar na palavra de Deus. Sometimes, Às vezes, the only thing you are thinking, a única coisa que você that pensa brother, what he did to me, é aquele irmão o que ele fez para mim, that sister, what she did to me, aquela irmã o que ela fez para mim and other things of the world. e outras coisas do mundo. But the word of God never has place in your mind. Mas a palavra de Deus não achar espaço na sua mente. So Paul says, Paulo ele diz let our minds be transformed. que as nossas mentes sejam transformadas. Bring your body here. Traz o seu corpo aqui para Jesus. And let your mind be E transformed. que a sua mente seja transformada. If you want to see yourself growing, Se você quer ver-se a crescer, pray for your mind to be transformed. ore para que a sua mente seja transformada. Hallelujah. Amen. And that only happens through the power of the word of God. E isso somente acontece através do poder da palavra de Deus. Amen. Amen. That's why when I'm here É por isso que quando eu estou aqui and I'm with a God e eu estou diante de Deus, eu estou com Deus, who did not spare the Jews, que não poupou os his judeus, own children, os seus próprios filhos, and he is able to analyze what is in my heart, e ele é capaz de analisar o que está na minha vida, what is in my mind. o que está na minha mente. He has put Holy Spirit in me. Ele colocou o seu espírito em mim. These two things are important. Essas duas coisas são importantes. If you want to worship God genuinely, Se você quer adorar a Deus de forma verdadeira, these two things are important. essas duas coisas são importantes. First, Primeiro, body. o seu corpo. Surrender it to Jesus. Entrega para Jesus. Second thing, A segunda your coisa, mind. a sua mente. Surrender it to Jesus. Entrega para Jesus. Sometimes Às vezes, a certain thought comes in my mind certo pensamento vem na minha which is mente not of God. que não vem da parte de Deus. And I just laugh E eu somente rio. because Holy Spirit tells me that no, that pensament is not of God. Porque o Espírito Santo ele me diz, não, esse pensamento não vem da parte de Deus. Amen. Amen. Just say, go out. Eu somente digo, sai, sai, sai. Because I don't want to think about things that don't glorify God. Porque eu não quero pensar sobre coisas que não vão glorificar a It's Deus. not worship. Não é adoração. Let me tell you, Deixa eu te dizer assim. are we not worshiping God here? Nós estamos aqui a adorar a Deus. We are worshiping. Estamos a adorar a Deus. Is that not true? Não é verdade? I heard that. But if you are seated here Mas se você está sentado aqui and your mind is not meditating on the things of God, e a sua mente não está meditando nas coisas de I'm Deus, sure you are worshiping God. você tem certeza que está a adorar a Deus em verdade? No. Because you can be here Porque você pode estar and aqui your mind is somewhere e else. a sua mente está lá em algum outro lugar. You are not worshiping God. Você não está a adorar a Deus. Amen. Amen. So these are the two key things. Essas são as duas coisas-chave. You have brought your body here in the Você trouxe o seu corpo aqui na presença de That's Deus good. e isto é muito bom. But surrender your mind also. Mas entrega também a sua mente. Concentrate. Concentre-se. Pastor is preaching. O pastor está a pregar. Concentrate. Concentre-se. Let your mind concentrate. Deixe com que a sua mente fique concentrada. God is trying to say. O que Deus está a tentar dizer.
over my life. sobre a minha vida. Think about the word. Pense sobre a palavra. Amen. Amém. Don't allow yourself. Não permita-se You are here. em que você está aqui, Your mind is home. a sua mente está lá em Your casa, mind is in discotheque. a sua mente está na Your discoteca, mind is in the world. a sua mente está lá no mundo. And you are saying you are worshiping E God. você diz que eu estou a adorar a Deus. No. Não. Amen. The Holy Spirit knows what is in your mind. O Espírito Santo, ele sabe o que está na sua mente. That's why work with your mind. Por isso, trabalhe com a sua mente. Many evil thoughts come in your mind. Muitos pensamentos malignos, eles vêm na sua mente. Rebuke them. Repreenda. Amém. Focus. Focalize-se. Concentre-se. Amen. Let there be a transformation of your mind. Que haja transformação na sua mente. This is a pure worship. Isto é adoração pura. I surrender my body to Jesus. Eu entrego meu corpo para And I Jesus. surrender my mind. E também entrego a minha mente para Jesus. Hallelujah. Amém. So this is the first thing. Essa é a primeira Now coisa. the second thing, A segunda, I was meditating this morning. eu meditava nesta manhã. Amen. And the Holy Spirit just brought a new idea E o Espírito Santo, ele trouxe uma nova revelação about unity in the church. sobre união dentro da igreja. Amen. Amém. From verse 1 to verse 2, De versículos 1 até versículo 2. Paul focused on worship. O apóstolo Paulo se focaliza na adoração. Amen. But verse 3 to verse 8 Mas de versículos 3 até versículo 8, focuses on unity in the church. ele se focaliza na união dentro da igreja. Now, when you look at how God didn't spare the Jews, Quando você olha para a forma como Deus, ele não poupou os you judeus, need to remember você precisa lembrar that the same Jews de que os mesmos judeus treating the Gentiles as nothing. são aqueles que tratavam os judeus como se não fossem nada. The Gentiles as nothing. Os judeus, os gentios não são nada. Amen. Even in the church, Mesmo na there igreja, are two groups, há dois grupos, Jews and Gentiles. judeus e gentios. There was even a time Havia até um momento that Peter didn't want to sit with the Gentiles. que o apóstolo Pedro não queria sentar com os judeus, So they are brothers in the Lord. mas eram irmãos no Senhor. Amen. But the Jews, they don't want to sit with the Gentiles. Mas os judeus não queriam sentar com os gentios. So Paul brings a perspective. O apóstolo Paulo traz uma perspectiva. Look at this. Olha para o seguinte: The Jew is boasting. o judeu, ele está a se orgulhar. Now, God did not spare the Jews. Deus, ele não poupou os judeus. Are they going to boast anymore? Eles vão se orgulhar. Vão continuar a se orgulhar. No, orgulho acabou. Amen. Because the Jews Porque os judeus watch the word. que tinham a palavra, que tinham a aliança, They are the ones who are remaining behind. são aqueles que estão a ficar para And the trás. Gentiles E os who were gentios far que away, estavam distantes, they are now the ones who are agora entering the são eles que kingdom. estão a entrar no reino. Amen. Amen. When you think about that, Quando você pensa sobre isso, if you think a Jew will continue standing together with the Gentile in the church, você acha que o judeu e o gentio, ou o judeu vai sentar juntamente com o gentio na and igreja continue looking at the Gentile and say that, that one, no. e continuar a olhar para o gentio e dizer que aquele não é nada? No. Because Paul has lifted up the Gentiles. Porque o apóstolo Paulo, ele levantou os He has gentios. shown the Jews. He has shown the Jews Ele mostrou para os judeus that God de que has Deus now considered the Gentiles. agora está a considerar também os You gentios. think the Jews will continue despising the Você Gentiles acha que os judeus vão continuar a desprezar os gentios? after everything that Paul has taught here? Depois de tudo isso que o apóstolo Paulo explicou aqui? Now, amen. Amém. The Jews even hated Paul because of teaching this kind of thing. Os judeus até odiaram ao Paulo por causa de ensinar estas They coisas. killed him because of teaching this. Mataram ao Paulo por causa de ensinar estas coisas. Amen. Amen. Because they can't believe Porque eles não conseguiam acreditar that God de que Deus has rejected them. rejeitou a Not eles, rejected them completely, não rejeitou a eles completamente, but he has put them aside. mas colocou a eles de lado. Who were the first? Eles que eram os And the primeiros Gentiles were the last. e os judeus, os gentios que eram os últimos.
God has put them as the first. Deus levou os gentios e colocou a eles em primeiro. And Paul also wanted the Gentiles. E Paulo também exortou, advertiu os gentios. You also Gentiles. Diz assim, vocês Don't gentios, boast. não se orgulhem, Amen. Amém. Because God will show mercy also to the Jews. porque Deus também vai mostrar misericórdia para os judeus. What he's trying to say, O que ele está a tentar dizer é, God created a balance Deus criou um equilíbrio in the church. na igreja. Amen. Imagine if Imagine the Jews continued to be a priority. se os judeus continuassem a ser a prioridade. You think the Gentiles could have a place in the church? Você acha que os gentios teriam lugar na igreja? No. The Jews could have continued to say, yes, we are the ones with God. Os judeus teriam continuado a dizer que nós somos os tais. But God, Mas Deus, temporarily, temporariamente, made the Jews to not be able to accept Jesus. fez com que os judeus não aceitassem a Jesus, But many of the Gentiles accepted. mas muitos gentios aceitaram a So Jesus. the Gentiles now have a place in the church. Agora vemos os gentios, a terem lugar dentro That's da why Paul is igreja. saying like this. Por isso o apóstolo Paulo ele diz assim, In verse 3, no versículo 3. for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Hallelujah. Amém. Now what God is doing, O que Deus ele está a fazer, no Jew is exalted, nenhum judeu é no exaltado Gentile down, you know. ou e o gentil fica embaixo, não. No. Não. Amen. Amen. Because at first, Porque no princípio, God was working only with the Jews. Deus trabalhou somente com os judeus. But now things have changed. Agora as coisas mudaram. God is working with the Deus Gentiles. está a trabalhar com os gentios. But then you come back to the Jews. E depois ele voltará para os judeus. Amen. Amém. So what God has done, O que Deus ele fez, it will make no Jew will be able to boast there inside the body of Christ. o que Deus fez vai fazer com que nenhum judeu vai se orgulhar de ser um judeu no corpo de Cristo. Amen. Amém. Because what God has done O que Deus fez for the Jews and the Gentiles, para os gentios e os judeus, what did he do? o que é que ele He fez? gave gifts to everybody. Ele deu dons para todos. Amen. Amém. Whether you're a Jew or Gentile, Seja você judeu ou gentil, God gave gifts to everybody. Deus ele deu dons para todos. That is in the church. Isso é dentro da It igreja. was different in the past. Era diferente lá no passado. The Gentiles, they had no place. Os gentios no passado não tinham espaço na igreja. Before the church, Antes da it igreja, was only Israel. era somente Israel. Gentiles idol worship. Os gentios eram adoradores de ídolos. But you see the blessing of the church now, Mas agora nós conseguimos ver a bênção da igreja where everybody, em que todos, whether Jew or Gentile, seja judeu ou gentio, they have been given gifts. foram dados dons. Amen. Amém. Now, just like the body, Tal como corpo, if somebody is the hand se alguém é a mão and somebody is the face, e outra pessoa é a cara, the face is more important than the hand. a cara é mais importante do que a mão. No. Amen. Every part of your body is important. Todas as partes do seu corpo são importantes. That's why Paul is even encouraging. Por isso até o apóstolo Paulo ele encoraja. The Jew should not rise there and say that me, I'm a Jew, you are a O Gentile. judeu não pode levantar e dizer eu sou judeu, você é gentio. That's not how God is working now. Não é assim como Deus está a trabalhar agora. Amen. What God is doing, O que Deus está a He has given fazer, gifts to everybody. Ele deu dons para todos. And nobody should boast. E ninguém deve se orgulhar. If God has called you to be a prophet, Se Deus te chamou para ser profeta, you want to look at the pastor and say, you are a pastor. você não vai olhar para o pastor e dizer, não, você é Me, I'm a pastor. prophet. Eu sou You profeta. are usher. Você é obreiro. Me, I'm a pastor. Eu sou pastor. No. Não. God distributed the gifts, Deus distribuiu os dons and each one e cada um deles must operate in his gift. tem que operar no seu dom. There's nobody above the other one. Não tem ninguém que é superior que o outro. Amen.
Amen. If me, God has given me the gift to teach, Se Deus deu para mim o dom de ensinar, and another one is called to be an usher, e outro foi chamado para ser obreiro, I'm not better than an usher. eu não sou melhor do que aquele que é o obreiro. Amen. Amém. Because we are all the body of Christ. Porque todos nós somos o corpo de Cristo. Yeah, I said this is beautiful wisdom. Eu digo, isto é uma sabedoria muito bonita. Look at how God managed to bring the Jews and Gentiles together. Olhem como é que Deus conseguiu, a forma como Deus conseguiu trazer judeus e gentios juntos. Because these were two were totally Porque separated. eram dois povos que eram totalmente But separados. in Christ, Mas em He Cristo has brought them together. trouxe a eles juntos. He destroyed that pride of the Jews, Destruiu o orgulho dos judeus and then He showed mercy to the e Gentiles. mostrou misericórdia para com os gentios. And now He has brought them together. Agora trouxe a eles juntos And He has given all of them gifts. e entregou dons para todos eles. So what is going to happen? O que vai acontecer? There's a Jew and a Gentile, Está aqui um judeu e um gentio, but the Gentile is the one who has the gift of evangelism. mas o gentio é aquele que tem o dom do evangelismo. Me as a Jew, maybe I have a gift maybe of teaching. Talvez eu como judeu tenha o dom do ensinar. And we have no way, we have to partner together. E não há como, nós temos que trabalhar juntos, temos que fazer o trabalho juntos. Amen. Amém. Imagine Imagine, if, for example, por exemplo, a Gentile can preach, um gentio pode pregar, but the Jew is the one who has the gift of singing. mas o judeu é aquele que tem dom de adorar, de cantar. How are they going to do? Como é que eles vão fazer? Automatically they have to work together. Automaticamente eles têm que trabalhar juntos. Amen. So the face can seem to be important O rosto pode parecer importante, because we put much concentration, porque nós colocamos mais atenção sobre o nosso rosto. but the feet are also important Mas os pés também são importantes for the balance of the body. para o equilíbrio do corpo. Amen. The hands are not important than the legs. As mãos não são mais importantes do que os pés. So the hands can want to pick that guitar, Então, as mãos podem querer levar aquela guitarra, but they depend on the legs to walk there. mas vão depender dos pés para andar até lá. That's how God built this unity among the Jews and the Gentiles. É assim como Deus ele edificou essa união entre os judeus e os gentios. So there's no boasting Então não há orgulho of the hand da mão over the leg, sobre o pé, or the face ou da cara over the fingers. sobre os dedos. No. Não, Because each one porque cada um must deles do his part. tem que fazer a sua parte. If you're obreiro, Se você é um obreiro, God has given you a measure of faith to operate as obreiro. Deus te deu uma medida de fé para você operar como obreiro. If you have gift of hospitality, Se você tem o dom da God hospitalidade, has given you a measure of faith Deus te deu uma medida de fé to love people. para amar as pessoas e cuidar das pessoas. Amen. Amém. And we depend on you. E nós dependemos de ti. Amen. Me as a pastor, Eu como I pastor depend also on other parts. dependo também das outras partes. And that's how God has made us to be united. E é assim como Deus ele fez para nós estarmos unidos. Now, if each member does not do his part, Então, se cada membro não faz a sua parte, is there going to be unity in the body? há de haver união no corpo. Can the whole body be a face? Todo o corpo pode ser rosto. Can the whole body be legs? Todo o corpo pode ser perna. No. That's why there are different members. Por isso existem membros diferentes. Amen. Amém. So, if, for example, Maria can sing, Por exemplo, se Maria pode cantar, okay, Louis can say, me also, I'll sing. Rui dizer eu também vou cantar. Amen. Amém. Now, there will be a challenge. Aí vai haver um desafio. Until we begin to understand Até nós começarmos a the way entender God has shaped us as a body, de que a forma como Deus nos moldou como um corpo, our unity begins a nossa união when começa we understand quando nós entendemos our gift, os nossos dons, how God has capacitated. como Deus nos capacitou. Amen. Amém. Because the hand Porque as always mãos depend on the leg. sempre vai depender dos pés. The body has to be united. O corpo tem que estar I'm here at unido. church today Eu estou aqui hoje na because igreja these members of my body, porque esses membros do meu they corpo cooperated together.
juntos. My mind, A minha you mente need to worship God. pensou, tenho que adorar a Deus. Precisamos adorar a Deus. Amen. Amém. And my legs had to walk. E os meus pés precisaram My andar. hands have to carry the As Bible. minhas mãos precisaram levar a My Bíblia. eyes have to see where I'm Os going. meus olhos precisaram ver aonde é que eu estou a ir. Each member of my body Cada membro do meu has to do corpo its part tem que fazer a sua for the parte unity of the body. para a to work. união do corpo, para que o corpo funcione. Amém. Amen. So if you want the unity of this church, Se queremos a união desta just like igreja, God brought unity among the Jews and the Gentiles in the church, tal como Deus trouxe união entre os judeus e os gentios dentro da igreja, begins by discovering começa por nós descobrirmos who are you in the body quem você é no corpo and begin to do your part, e começar a fazer a sua and then parte. the whole church will be united E toda a igreja vai estar unida and is edified e vai ser and we edificada grow together. e crescemos To juntos. be united is Estar not unidos just to sit here together. não é sentarmos juntos aqui, não. It's for each one of us É cada um de nós do your part, fazer a sua parte. and then the church grows together. E a igreja, ela cresce junta. Amen. Amém. Because if you don't do, Porque se você não fizer, even if you are an usher, mesmo se você é you obreiro, don't do your part, você não faz a sua parte, then it will appear, okay, pastor is here preaching, vai parecer assim, ok, pastor está a pregar, and that's the only part working. e é a única parte do corpo que está a funcionar. No. Não. Amen. We have many parts here that needs to begin to work. Temos muitas partes do corpo aqui que tem que começar a trabalhar So the unity of the church can be built. para que a união da igreja possa ser construída e edificada, So that we can depend on one another. para que possamos depender uns dos outros. When we are sick, Quando estamos doentes, where are the intercessors for us to depend on them? onde é que estão os intercessores para nós dependermos deles? Intercessors! Intercessores, venham! When we need to sing here, Quando precisamos de cantar aqui, where's that part of the body onde está aquela parte do which corpo is supposed to sing? que deve cantar? That's how unity is built in the church. É assim como a união é construída na igreja. When there's need to preach, Quando há necessidade de pregar, pastor, come and preach. pastor, venha Or pregar. you have gift of teaching, Ou você tem dom do come ensino, and teach. venha ensinar. But here we need somebody to sing. Mas aqui precisamos de alguém para cantar. You have gift of singing. Você tem dom de cantar. Cante. And we depend on one another like E that. assim dependemos uns dos outros. Me, I don't have hospitality. Eu não tenho dom da hospitalidade. But you know how to take care of people, receive people. Mas você tem, porque você sabe como receber e cuidar das pessoas. You do this part. Você faz essa parte. Me, I'm not good at evangelism. Eu não sou bom no evangelismo. But you are an evangelist. Mas você é um evangelista. Let's get speakers there. Vamos levar os Let's altifalantes. preach there at the market. Vamos pregar lá no mercado. That's how we depend on one another as the body. É assim como nós dependemos uns dos outros como corpo. This is how unity works. É assim como funciona a união. Unity with my wife. Mesmo a união com a minha esposa. Because we depend on one another. É porque nós dependemos um do outro. Amen. Amém. Have capacity. Eu tenho She capacidades doesn't have. que ela não tem. She has capacity. Ela tem capacidades que eu não tenho. And we work together. E trabalhamos To juntos build only one marriage. para edificar um único casamento. To build only one family. Para edificar uma única família. But we are different people. Mas somos pessoas diferentes, But with different capacity. mas com diferentes capacidades. Amém. Amen. Amém. So that's what we call unity. É isso que nós chamamos de união. Is when all the parts of the body, É quando todas as partes do each corpo, one does his part, cada um faz a sua and parte. they come together. E quando se unem, And they come together. cada um faz sua parte e se unem. And in that unity, E nessa no união, part of the body nenhuma parte do corpo feels like it's more important than the vai other. sentir que é mais importante do que o outro. Amen. Amém. Each party will do his own part. Porque cada parte do corpo vai fazer a sua função. So if you think that pastor here is more important than you, Se você pensar que o pastor é mais importante do que você, that's wrong theology. essa teologia está errada. That's your own problem. Aí já é seu próprio problema. Amen. Amém. Because me, I'm doing my part. Porque eu estou a fazer a minha parte.
The teacher must do his part. O professor tem que fazer a sua The prophet parte. must do his O part. profeta tem que fazer a sua parte. Everybody must do his part. Todos têm que fazer a sua parte. And when we come like this on Sunday, E quando nos encontramos aqui num domingo como este, before Sunday, antes de we'll domingo, be there. Hey, estaremos lá. how about singing? My sister, about singing. Minha irmã, a parte de cantar, How is it going to be tomorrow? como é que vai ser amanhã? Part of ushering, how is it going to be? A parte de obreiro, como é que vai ser no culto de amanhã? That's what I call unity. É isso que chamamos de união. We are united Somos unidos to the body of Christ. para edificar o corpo de Cristo. This is what Paul is saying. É o que está a dizer o And in apóstolo this, Paulo. and in this language of unity, E nessa linguagem de there's união, no Jew, não existe there's judeu, no Gentile, não existe gentio, there's only one body of Christ, somente há um único corpo de Cristo. and each member with his own function. E cada membro com a sua própria função. Hallelujah. Amém. So you want to see the unity of this church? Então, se você quer ver a união desta igreja, Rise up in levante-se your gift. no seu dom, Discover your gift descubra o seu dom and be help to the church. e seja útil para a igreja. Amen. Amém. Because if you leave only one part to work, Porque se você deixar apenas uma parte ou um membro do corpo a the funcionar, body isn't going to go anywhere. o corpo vai a algum lugar. No. If it's only pastor here functioning, Se for somente o pastor a funcionar, me have a gift of teaching. eu tenho o dom de ensinar. Will the body go anywhere? O corpo há de ir em algum lugar. No. Amen. Each one of us Então cada um de must nós rise up tem que se levantar in the gift no dom that God has given us. que Deus nos deu. And when we unite E together, quando nos unimos, this church is going to grow a igreja vai crescer and we are going to have many zones. e teremos muitas zonas. We will even go to other provinces Até poderemos ir para outras províncias that are nearby. que estão aqui ao redor. But that will only happen Mas isso somente vai when acontecer we are united. quando nós formos unidos. And to be united, E ser not unidos just to come here now. não é somente vir para a igreja. Bring your part. Traga a sua parte. Paul even said, O apóstolo Paulo até if disse: your part is blessing others, se a sua parte está a abençoar os outros, if your part is to bless others, se a sua parte, o seu dom é abençoar os outros, bring money here. traga o dinheiro para We aqui. need money. Precisamos de dinheiro. Amen. Help brothers and sisters. Ajude os irmãos e as irmãs, But do your part. mas faça a sua parte. That's how the church grows. É assim como a Now, igreja every cresce. Sunday we come, Agora, todos os domingos nós viemos and many they don't do their part, e muitos não fazem a sua parte. and there's no unity in the church. Então, desta forma, não há união dentro da We can igreja. pray for unity, Podemos orar pela união, but maybe it's not to pray for unity only. mas talvez não é só isso que nós precisamos. To pray that each part may begin to do its function, Mas também orarmos para que cada parte faça a sua função. and the whole body will be united. E todo o corpo estará unido. Because one day, Porque um dia, when you wake up quando você acordar and only your leg is functioning, e somente a sua perna estar a funcionar, are you going to work? você há de trabalhar? Are you going to do anything? Você há de fazer alguma coisa? So what do you think? How do you think that the church can work if only one part is functioning? Então, como é que você acha que a igreja vai funcionar se somente uma parte está a operar? Because this is also a body. Isso também é um corpo. It's the way God designed it, É a forma como Deus desenhou, so that He can maintain our unity. para que possamos manter a nossa So I união. encourage you today. Então, eu te encorajo, Rise up. levante-se. You are part of the body of Christ. Você é parte do corpo de Cristo. Begin to do your part, Comece a fazer a sua parte and we respect your part. e nós vamos respeitar a sua parte, We respect your contribution to the body. a sua contribuição para este corpo. Amen. Amen. Even if it is to be an usher, Mesmo se for para ser obreiro, it's okay. tudo bem. It's your part. É a sua parte. Amen. Amém. Yeah. So this is the encouragement from Paul. Let's rise up together. Este é o encorajamento do apóstolo Paulo. Vamos levantar. Like I told you, Tal como eu disse, Paul was teaching, o apóstolo Paulo but ensinava, his main objective mas o objetivo dele principal is to bring this unity in the church. é trazer esta união dentro da igreja. Amen. Because the Jews and the Gentiles, Porque os gentios e os judeus, they were not agreeing very well. eles não concordavam. So
everything is teaching, Então tudo que ele ensina, focus on the unity of the church. ele está a focalizar na união da igreja. So I ask you this morning, Então eu te pergunto nesta manhã, first of all, em primeiro lugar, offering your body você está a entregar o seu corpo as a living sacrifice, como um sacrifício vivo? or devil is still abusing you? Ou o diabo ainda continua a te abusar? Are you offering your mind Você está a oferecer a sua mente to be transformed para ser transformada to Jesus, para Jesus? or you are still thinking worldly things? Ou você ainda continua a pensar sobre as coisas mundanas? Holy Spirit is challenging you this morning. O Espírito Santo está a te desafiar nesta manhã. Amen. And I want to challenge you also. Eu também quero te desafiar. What is your part Qual é a sua parte in the church? na igreja? This is the body. Este é um corpo. If you don't do your part, Se você não fizer a you're sua not parte, going anywhere. nós não vamos a lugar nenhum. Amen. Even in me myself, Mesmo eu próprio. people they think this is a miracle. People they think it's a miracle. As pessoas pensam que é um milagre. It's not a miracle. Não é um milagre. Amen. I can assure you, Eu posso te garantir. if they make only your hand to work Se colocarem somente a sua mão para and the funcionar other parts are not working, e outras partes não estarem a you funcionar, can pray, você pode you orar, can fast, você pode jejuar, but you will never go to work. mas você não vai conseguir ir para o trabalho. Because it's not about the praying or fasting. Porque não se trata de orar e It's jejuar. about how the body functions. É sobre como é que o corpo funciona. I can pray and fast, Eu posso orar e jejuar, but if I'm the only part mas se eu sou a única parte working in the body, funcionando no corpo, even with the prayer and fasting, mesmo com jejum e the oração, body won't go anywhere. o corpo não vai a lugar nenhum. Amen. Because we are still breaking the principle of the body. Porque ainda estaremos a quebrar os princípios do funcionamento do corpo. Amen. So, God is calling each one of us. Deus, Ele chama a cada um de nós. Rise up. Levante-se. You are not less important Você não é menos importante than the other part. do que as outras partes. Amen. Or you are not more important than the other Ou part. você não é mais importante do que as outras Each one of partes. us, Mas cada um de nós aqui, let's do our part vamos fazer a nossa for the parte growth of this body. para o crescimento deste corpo. I thank God. Eu agradeço a Deus. Like I say always, He has saved me from false theology. Tal como eu já disse, Ele me salvou da falsa teologia. Amen. Because I can be here Porque eu posso estar and aqui say, I'm prophet here. e dizer, aqui eu sou o profeta. All of you here Todos vocês aqui need to wash my feet, têm que lavar os meus pés, carry me, têm que me carregar, because I'm a very important man here. porque eu sou o homem mais importante aqui. But that's not how I understand Christ. Mas não é assim como eu entendo Cristo. I'm just one of the parts in the body. Eu sou uma parte dentro do corpo. Tomorrow I cannot be here. Amanhã eu posso não estar aqui. Amen. What is important O que é is you importante yourself é você mesmo, as a part of the body. como parte do Do corpo, your function. fazer a sua função. One of my toys here, Um dos meus dedos do pé, the last one, o último, you can't even see the nail there. você não consegue nem ver a unha lá. Very small. É muito pequena, Amen. But it's doing its part. mas está fazendo a parte dela. And I appreciate that. E eu agradeço por isso. Because if you remove that nail there, Porque se você tirar aquela unha dali, I'll become sick. vou ficar doente. Amen. Amém. So every part of the body is important. Toda a parte do corpo é importante. What is important right now? O que é importante neste momento, Maintain unity in the church. para manter a união dentro da igreja, Let each one of us rise cada um de nós tem que levantar in your function na sua função and begin to contribute towards the body. e começar a contribuir para o corpo. Amen. So we are going to pray. Então nós vamos orar. Surrender your body to Jesus. Entrega o seu corpo para Jesus. Body is the temple of the Holy Spirit. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Surrender your mind. Entrega a sua mente.
Don't allow the devil to fill your mind with evil things. Não permita com que o diabo encha a sua mente com pensamentos malignos. Let God use your mind Deixa Deus usar a sua mente. and pray for God. E ora a Deus Show you para te mostrar what part are you in the body, que parte você é no corpo. so that you can begin to do your part Para que você comece a fazer a sua parte. for the growth of the ministry. Para o crescimento do ministério. Amen. Amém. Thank you, Jesus. Thank you, Oh, Jesus. thank you, Jesus. Thank you, Oh, Jesus. thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Let's pray in the name of Jesus. Ore em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra. I thank you for your mercy, for God Almighty.